Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Atos, capítulo 3, versículo 1 em diante, que vai nos dizer: Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração à nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punhavam à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém, meus irmãos? Esta palavra se encontra aqui no livro de Atos, um relato de um homem que há muito tempo vivia em uma situação ali que as pessoas tinham que arrastar ele para colocar ele na porta do templo, na porta de uma igreja, para que ele pudesse pedir esmola para aquelas pessoas que entrassem. Meus irmãos, a gente vai ver este relato no livro de Atos, logo depois, logo antes de Jesus Cristo, aqui antes desse acontecimento, ele já tinha sido morto, já tinha já tinha elevado aos céus e já tinha dado ordem para os seus discípulos, e agora já tinha tido a descida do Espírito Santo. O dia do Pentecoste já tinha acontecido. Pedro agora começa a falar da palavra de Deus e ali consegue arrebanhar muitas pessoas para o Evangelho. As primeiras convenções já estavam ali dando seguimento no plano de que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra. A gente vai ver no capítulo 2, no versículo 37 em diante, a gente vai ver as primeiras convenções. As pessoas sendo levadas para aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e ali pessoas sendo batizadas, pessoas dividindo tudo que tinha, indo para a casa de uns aos outros para tomar café, para compartilhar, vendendo os seus terrenos para saciar a fome e a sede e até a moradia daquelas pessoas que não tinha onde morar. Aquelas pessoas ali que tinham suas duas casas, vendia, doava, e a Bíblia vai dizer que todos cresciam unanimemente. E cada dia o Senhor vinha acrescentando pessoas para ser salva. E aqui agora, Pedro e João vai até uma sinagoga, uma igreja, vai até o templo. E quando Pedro e João sobem ali, a Bíblia vai dizer que a hora era nona. Se a gente for ver, comparar essa hora naquele relógio daquele tempo, a gente vai ver que era às 3 horas da tarde. Pedro e João estavam indo orar. Mas na porta daquela igreja existia um homem, que a Bíblia vai nos dizer: e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam. A Bíblia vai nos relatar que desde o ventre da mãe
Este homem aqui, ele nasceu com uma dificuldade. Ele nasceu com as pernas que ele não tinha firmeza nas suas pernas. Ele não podia andar para trabalhar. Então era de costume as pessoas que era cego, que era coxo, que era aleijado, que tinha alguma deficiência e colocar em alguns lugares estratégicos que as pessoas passavam e ele ali, os cegos, pegava sua vasilha, balançava para as pessoas colocar a esmola. Os coxos pedia que ele só não podia andar, mas ele podia ver, podia falar, e ele começava a pedir esmola. E a Bíblia vai dizer que colocaram ele na porta da igreja para pedir esmola àqueles que entraram e que saíam. As pessoas tinham um coração ali generoso para dar esmola. Então colocou ele na porta da igreja. Aqui a palavra está dizendo para mim, para você, no contexto que nós vivemos, que a igreja somos nós e que nós temos que ser generosos com as pessoas, ajudar as pessoas que querem mudar de vida. Se a igreja sou eu, e se tem coxo, se tem cego, se tem aleijado, se tem surdo, mudo, talvez não fisicamente, mas espiritualmente, as pessoas que chegam até eu e você, nós temos que ajudar da forma que Deus quer que nós ajudemos. Observe que colocaram este homem na porta da igreja, porque quem colocou ali sabia que as pessoas que entravam pelaquela igreja, elas eram generosas, elas poderiam ajudar, poderia dar alguma esmola para aquele homem. Então a estratégia foi: vamos colocar ele aqui, porque a Bíblia não diz que colocaram ele na praça, colocaram em alguma esquina. Este daqui colocaram na porta da igreja. Como eu falei, a igreja somos nós. E tem pessoas até nos tempos de hoje que estão indo para a porta da igreja, que somos nós, e muitas das vezes nós deixamos essa pessoa, como muitos aqui, entraram e não ligaram para quem estava na porta. Entraram e saíram e não deram uma esmola para este homem aqui. E as pessoas que Deus coloca nos nossos caminhos para nós evangelizamos, discipulamos, falarmos do amor, quão grande ele é. Às vezes nós passamos por despercebido e não queremos anunciar que Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Muitas vezes tem pessoas ali sedentas de ouvir a palavra de Deus, pessoas com fome, mas não com uma comida que vai saciar seu corpo, ali material, e sim com fome de ouvir a palavra de Deus. E eu e você, muitas das vezes, não apresentamos o pão da vida, que é Jesus Cristo. Pessoas sedentas, com sede, não de água que sai de uma torneira ou que fica em uma geladeira, uma água potável, mas aquela água que sacia a sede, aquela água que o próprio Jesus Cristo vai falar para aquela mulher samaritana: se tu soubesses quem está lhe pedindo água, você pediria a mim e eu lhe daria rios que jorrava dentro de você, de fontes, de água viva. Jesus Cristo é esta água. Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. E muitas das vezes nós, como igreja, não falo de igreja aqui como aquelas 4 paredes que nós nos reunimos para louvar, para entrar em comunhão, para engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Ali é importante, mas a própria palavra vai dizer que não vai ficar
pedra sobre pedra. Mas a igreja que eu vos falo aqui nesta manhã somos nós, é eu e você, meu irmão. É esta igreja e este coxo, é estas pessoas que ficam do nosso lado, às vezes no trabalho, às vezes no colégio, às vezes na vizinhança, às vezes na nossa família, e eu e você não demonstramos o amor de Deus para essas pessoas. Muitas das vezes, não com palavras, mas com gestos e atitudes e comportamento de verdadeiramente ser um servo e uma serva de Deus. A palavra continua dizendo que colocaram este homem na porta da igreja para que aquelas pessoas que entrassem ali visse aquele homem ali e tivesse um coração generoso para ajudar aquelas pessoas. Mas a Bíblia vai dizendo, ele vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Aquele homem viu que 2 homens estavam entrando naquela igreja, que 2 homens estavam passando por ele. E agora ele olhou e disse, agora eu tenho uma oportunidade, é a minha chance para eu pedir uma esmola para ele e ele me dá. E aquele homem foi na certeza de receber uma ajuda material, uma ajuda que por pouco tempo ia até servir para ele. Se eles dessem algum dinheiro, se eles dessem alguma quantia, ele ia comprar o que estava precisando, mas um dia ia acabar. Uma hora ia acabar, mas Deus, quando quer abençoar uma pessoa, as bênçãos de Deus não é passageira, as bênçãos de Deus não é momentânea, as bênçãos de Deus é algo que fica na vida daquela pessoa. A bênção de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus é o próprio Jesus Cristo que veio para nos salvar, para nos dar vida e vida com abundância. Deus não deu só os profetas que vieram aqui e falaram da palavra, mas o tempo dele passou, e morreu os profetas, os discípulos morreram, mas Deus agora nos deu o maior presente, que é a nossa salvação, e esta salvação só podemos ter em meio a um nome, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias. Ele veio para tirar o pecado do mundo, ele veio para os deles, mas os deles não receberam, mas todo quanto receberam, a ele se tornaram filhos de Deus. E nós recebemos, então nós temos que agarrar essa oportunidade. A palavra vai dizer que é para a gente ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O seguro que você tem para que ninguém tire a sua salvação. Deus nos deu Jesus. Não precisamos mais pedir para o sacerdote, como naquele tempo, para orar, oferecer holocausto e ali levar algum daqueles bois, ovelhas, pássaros, pombo, para servir de oferta para os nossos pecados. Jesus Cristo veio, desceu da sua glória, se esvaziou dele mesmo e se encheu daquilo que eu e você é, mas ele trocou de lugar para mim, por mim e por você, e agora ele morreu e ele foi obediente até a morte de cruz. Mas o que me ressalta aos olhos, aos meus pensamentos e ao meu coração é saber que ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte e ele reina e vive para todo sempre. Oh, glória a Deus! Essa é a salvação, esse é o presente que Deus nos deu, e é nisso que nós temos que nos apegar. E aqui a palavra está dizendo que agora este homem viu que
Pedro e João ia entrando no templo e pediu que lhe desse alguma esmola. Mas no verso 4, a palavra vai ser bem clara em dizer: e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Meus irmãos, eu paro para pensar e abrir aqui um parêntese. Quando aquele homem estava ali, já alegre, porque alguém deu atenção para ele. Alguém estava ali querendo, que chamou a atenção dele para que ele olhasse para aqueles homens. E Pedro com João vai dizer: olha para nós. E eu posso imaginar o coração daquele homem acelerado, porque estava ali querendo receber uma esmola. Mas como falei, Deus, Ele dá mais do que eu e você precisamos. Quando aquele homem fitou os olhos em Pedro, olhou para João, e agora ele para ali e quer saber o que é que aqueles homens iam dar para ele. Mas no versículo 5, ele vai falar: e olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Olha como Pedro e João falou para aquele homem. Aquele homem olhou, como eu falei, para eles, achando que ia receber alguma esmola. Mas Pedro foi dizendo logo: olha, não tenho nem prata, nem tenho nem ouro, mas visto que eu tenho, eu te dou. O quê? Se o que aquele homem estava necessitando naquele momento era de dinheiro, era de recurso para ele comprar, quem sabe, alguma coisa que ele estava necessitando, comida, algo que estava faltando na casa dele. E agora ele vai dizer: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. E o que é mais importante para aquele homem do que o ouro e a prata? Meus irmãos, eu paro para analisar esta reflexão nesta manhã. E eu parei para responder o que o Espírito Santo colocou no meu coração. O que é mais importante para você do que o ouro e a prata, que você pode comprar o que você quiser? O mais importante do que isso é receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, meu irmão, como eu recebi na minha, e eu creio que muitos que estão ouvindo esta mensagem já receberam nas suas vidas. O mais importante, o melhor do que o ouro e a prata. Sim, ele poderia comprar tudo, aquela comida que estava faltando, talvez um carro, ou então uma cadeira de roda. Ele poderia com ouro e prata comprar, mas o que ele não pode comprar, o que eu e você não podemos comprar com dinheiro, com recurso, é a salvação. Talvez alguém pode comprar um título, uma posição, um lugar, por algo que você faça e que agrade aquela pessoa que está acima de você em algum determinado local. Talvez você pode comprar o silêncio de alguém. Talvez você pode comprar aquilo que você está chantageando ou o que você quer. Mas o que eu e você não podemos comprar é a salvação. Com dinheiro não podemos comprar, porque é de graça. Deus nos deu Jesus Cristo para que todos que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Como podemos comprar a salvação? Entregando a nossa vida e fazendo a vontade de Deus. Assim nós podemos ser salvo, ser liberto. A salvação não é comprada, a salvação não é barganhada. A salvação, você tem que aceitar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Você tem que confessar diante de Deus e diante dos homens que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, meu irmão. É isso que Pedro está dizendo aqui. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Eu posso imaginar aquele homem, aquele coxo dizendo: não tem ouro, não tem prata, e o que tem, o que ele tem, ele pode me dar o quê?
Eu não quero nada de você. Se o que eu queria era o dinheiro para comprar meu alimento. Como é que você tem algo mais importante do que isso? Mas neste mesmo versículo, na parte B do versículo 6, a palavra vai nos dizer: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Meus irmãos, aqui eu paro e vejo o que o texto está querendo dizer para mim. E consigo imaginar a situação daquele coxo. Porque o que ele queria, o que era mais importante para ele, era a prata e o ouro. Mas quando Pedro diz: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, em nome de Jesus, o Nazareno, aquele homem não levantou. Aquele homem não levantou só pela palavra de Pedro. Ô meu irmão, como você pode dizer isso? Você prova? Eu provo que aquele homem não levantou. Quando Pedro disse: em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Não levantou como aquele paralítico que foi levado pelos seus amigos e fizeram um buraco no telhado e colocaram ele diante de Jesus, e Jesus vai dizer: perdoado estão os teus pecados. E a Bíblia vai dizer que os fariseus estavam arrazoando no coração: que é este que pode perdoar pecado a não ser Deus? Como é que ele pode falar isso? E Jesus vai dizer: o que é mais fácil dizer levanta e anda, ou dizer perdoado estão o seu pecado? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem toda a autoridade, levanta-te, toma teu leito e anda. E na mesma hora a Bíblia vai dizer que aquele paralítico levantou e andou e foi para sua casa. Quando aquele cego estava ali e Jesus foi lá e curou, e chamado ele para perguntar quem foi que tinha feito aquilo, os pais para saber se ele era cego mesmo de nascença, e ele disse que se alguém que curou ele sem saber quem foi, e Jesus Cristo não precisou falar: em nome de Deus, fique bom, em nome de Deus, levante e anda. Porque as pessoas que iam até Jesus Cristo sabia que ele era o Cristo. As pessoas que iam até Jesus Cristo sabia em quem estava depositando a sua fé. Como não lembrar da mulher do fluxo de sangue, que ali foi por baixo e disse: se eu tão somente tocar nas orlas, eu serei curada. E quando ela tocou, Jesus para a multidão e disse: quem me tocou? E aquele discípulo vai dizer: esse mestre, como o Senhor fala quem tocou, a multidão te oprime. Jesus vai dizer: não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher no chão vai, conta tudo e diz que foi ela que tocou. E Jesus disse: a tua fé te salvou. Como não lembrar daquela mulher que foi atrás de Jesus: Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não o cego Bartimeu, mas tem uma mulher cananeia que clamou assim também. E os discípulos vão dizer: dispersa logo ela, Senhor. Ela vem gritando, atrapalhando aqui a nossa missão. E Jesus vai dizer: o que é que você quer que eu faça? Ela vai dizer: minha filha está endemoniada e eu quero que o Senhor cure. E Jesus vai falar: eu vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Como posso lançar pão aos cachorrinhos? E a mulher vai falar: mestre, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que cai da mesa do seu Senhor. E Jesus vai dizer: grande é a tua fé. E na mesma hora aquela menina ficou curada. Como não lembrar daquele centurião que agora vem até Jesus e diz: meu criado, que eu tenho como filho, está enfermo, está morrendo. E Jesus disse: eu vou na sua casa. E ele disse: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu também tenho pessoas. Se eu digo vai,
ele vai. Se eu digo vem, ele vem. Se eu mando pegar algo, ele pega. Basta uma palavra para que o meu criado fique bom. E Jesus vai dizer: nem em Israel eu achei tanta fé como achei neste homem. E aquele criado ficou bom. Como não lembrar de Bartimeu? Quando Bartimeu ouviu que era Jesus que estava passando por ali e saiu clamando, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão dizendo: fique quieto, cala a boca. E ele gritava mais alto. E Jesus para e diz: o que é que você quer que eu torne a ver? E Jesus vai dizer: a tua fé te salvou. Mas aqui, meus irmãos, quando Pedro vai falar para aquele coxo, no versículo 6, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Como eu falei, nada aconteceu. Porque no coração daquele coxo, ele não queria ouvir: você vai ficar curado, você vai ficar bom. Ele queria que ele colocasse a mão num bolso, ou no bolso dele, e pegasse alguma esmola e desse para ele. Ele não estava ali querendo. A esperança dele ele já não tinha mais esperança. Ele sabia que ele era coxo desde nascença e que ninguém poderia fazer nada por ele. Então ele não: Jesus, quem é que vai me curar? Quem é Jesus? Talvez ele nem sabia quem era Jesus. Ninguém tinha falado nada acerca de Jesus. Tem pessoas assim, que não sabem quem é Jesus, que não sabe o plano de salvação, que está na porta da igreja, que sou eu e você, todos os dias, e a gente às vezes não fala de Jesus. E agora, quando alguém vai dizer levanta e anda, a pessoa toma um susto e não sabe quem é. Nada aconteceu, mas no versículo 7, como eu falei, que eu provava dentro da Bíblia que nada aconteceu, a Bíblia vai dizer: e tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Pedro teve que pegar aquele homem pela mão e colocar de pé. A palavra está dizendo para mim e para você que tem gente que não consegue se levantar só. Tem gente que não consegue sair daquela situação só. E eu e você, que é cheio do Espírito Santo, temos que pegar pela mão e colocar de pé. Mas meu irmão já está de pé, mas está caído espiritualmente. Quando Ezequiel estava ali naquele rio Quebar, e Deus apareceu para ele em visão e disse: filho do homem, ponha-te de pé, que eu falarei contigo. Ele estava de pé, na beira daquele rio, pegando seus baldes de água para levar, para fazer ali alguns tijolos, alguma coisa parecida. Ele estava de pé, mas o que estava caído em Ezequiel foi o espírito, porque ele viu o que Nabucodonosor fez em Jerusalém. Matou seu pai Buzi, matou sua mãe, acabou com a cidade, tocou fogo, e o espírito dele ficou abatido. E quando Deus resolve falar com ele, ele vai dizer: filho do homem, ponha-te de pé, que eu falarei contigo. Mas essa é uma mensagem para outro dia. Mas aqui eu quero dizer que Pedro toma aquele coxo pelas mãos e coloca de pé. Tem pessoas como esses coxos que está assim, não acredita mais no nome de Jesus Cristo, não tem mais esperança pelas coisas que aconteceu na vida, pelos desânimos, pela alguma perca. Mas eu quero lhe dizer nesta manhã, meu irmão, que é eu e você que conhece o plano de salvação, que Ele nos resgatou, Ele nos escolheu para que nós dessemos bom fruto. É nós que temos que pegar essa pessoa: olha, levanta, fica sob seu pé, porque Jesus Cristo
vai voltar para buscar o povo dele. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o pão da vida. Ele é a água que sacia a nossa sede. Jesus Cristo é o Salvador da minha e da sua vida. Nós temos que pegar essas pessoas que está caída e colocar de pé, porque a Bíblia está dizendo aqui: e tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelo se firmaram, e saltando ele, pôs em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. É assim, meus irmãos, que a palavra de Deus está falando para mim, para você. Tem pessoas que estão caídas, temos que levantar, temos que falar do amor de Deus, não temos mais tempo de estar se conformando com as coisas do mundo. Nós temos que renovar a nossa mente pela palavra, porque essas pessoas que estão caídas vão louvar, engrandecer a Deus, e entrar no templo, na igreja, dando glória e resgatando aqueles que também estão caídos. É esta palavra nesta manhã que Jesus Cristo está querendo falar para mim e para você. Que Deus está querendo falar para mim e para você. A igreja somos nós. Tem muitos coxos vindo até eu e você. E às vezes nós falamos até de Jesus, mas não surte efeito na vida dessas pessoas, porque elas já perderam a esperança. Elas não sabem quem é Jesus Cristo. Elas não conhecem o que eu e você conhece. Então nós temos que pegar pela mão. O que é pegar pela mão? Insistir. Insistir que Jesus Cristo salva, que liberta e que transforma. Falar do amor de Cristo. Mas ela fez a decisão, não importa. A palavra vai dizer que a salvação vem pelo ouvir. O vento sopra onde quer. Quem é guiado pelo Espírito sabe aonde vai. Quem é guiado pelo Espírito sabe o que é que está falando. Quem é guiado pelo Espírito sabe o que é uma pessoa que está ali coxa, caída e só pedindo esmolas. É que o mundo tem para oferecer. Só é esmola. Só é o resto. E eu e você que somos essa igreja. E eu e você que oramos. Aqui está falando, e eles subiram para o templo para orar na hora nona. Nós oramos de manhã, de tarde e de noite. Eu e você que estamos cheios do Espírito Santo de Deus, temos que pegar essas pessoas que vêm até nós e mostrar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida dela. Pegar pela mão direita e levantar sobre os seus pés e dizer aí, ó, este é o caminho. O caminho que agora eu estou trilhando. Mas temos que nos encher, meu irmão. Nos encher do Espírito Santo de Deus. Para que tudo se faça efeito, surte efeito na vida das pessoas, nós temos que ser igual a Pedro e João. Cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio da graça de Deus. Largar tudo que desagrada a Deus, para que nós possamos resgatar essas pessoas que estão pedindo esmola. Essas pessoas que estão pedindo esmola no mundo, recebendo o resto que o mundo tem para oferecer. Jesus Cristo só dá o que é bom. Jesus Cristo restaura a vida das pessoas. Jesus Cristo nos enche de amor e de paz. Que o Espírito Santo de Deus possa completar, meu irmão, no seu coração o que faltou nesta palavra. Que Jesus Cristo nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus.